Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre as fraudes digitais. E para isso recebemos no estúdio o especialista em tecnologia, Stefano Cruvinel. Stefano, seja muito bem-vindo ao Informativo. Obrigado, Matheus. Para a gente iniciar a nossa entrevista, a gente viu ali na reportagem alguns exemplos. E eu queria que você falasse um pouquinho mais das formas que existem de fraudes hoje. Matheus, as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que ter consciência plena de que as fraudes são cometidas por pessoas que não estão com ânimos, com a vontade de praticar o bem. Então, a primeira forma que eles utilizam é de ter com que as pessoas utilizem e busquem boa fé dentro de si própria para poder avaliar se aquela outra pessoa está de má fé, ou seja, buscando você com ânimos positivo e ela com ânimos negativo, e esse confronto tem que ser colocado em xeque sempre. A dúvida não faça. Então, uma das formas principais que eles utilizam é usar a boa fé da outra pessoa. Não necessariamente tendo ainda informações privilegiadas sobre a pessoa, apenas contando com que é uma boa fé da outra pessoa que está do outro lado assistindo, ouvindo aquela situação e quer ali ajudar a outra pessoa. Então, uma das formas principais que eles utilizam é contar com essa boa vontade, com essa bondade das pessoas. Então, nós temos que ser bons, mas nesse tipo de situação, um principal movimento que tem que ser feito é evitar e desconfiar desse outro lado invisível que não está com essa mesma boa fé. Ou seja, pressuponha uma má fé do outro lado, mesmo que seja de um ente querido seu. Então, a forma principal que eles usam é essa. Eles sofisticaram isso com o advento de inteligência artificial e com outras ferramentas, mas ainda é contando com a boa fé do outro lado. Então, a melhor forma de combater isso é partir de um pressuposto, ou seja, partir de uma visão de que o outro lado não está de boa fé, ainda que seja um familiar seu, que do outro lado pode não ser um familiar. Com certeza. E, Stefano, você já deu uma dica, né, que é desconfiar sempre, né? E além disso, o que mais pode ser feito? Muitas coisas. Tem muitas coisas técnicas, né? Autenticação de 2 fatores, buscar o HTML do próprio site, ver se tem aquele cadeado do lado, não passar informações. A pessoa do outro lado, mesmo tendo aquela informação, passa uma segurança. Então pense, uma pessoa te liga, tem todos os seus dados, já te passou uma conformidade, uma confiança. Como é que essa pessoa teria acesso a esses dados? Então passa uma verossimilhança, parece que aquilo é verdade, tá? Então, se você não desconfiar, às vezes ele utilizou de alguma ferramenta ou de algum acesso privilegiado para ter aquela informação. Então, dupla presunção de má fé do outro lado. Eles sofisticaram isso com áudios das próprias pessoas, de familiares. Então, por algum momento, teve acesso a um áudio do seu pai, do seu familiar, da sua mãe. A sua mãe manda um áudio para você te pedindo dinheiro. Parece que é ela. Tripla situação. Pressupõe a má fé do outro lado. Então, acho que uma das coisas principais que eles têm utilizado, além dessa boa fé, má fé, são de segurança que tem que ser colocada, porque hoje, se a gente colocar aqui todos os critérios de segurança possíveis, estávamos conversando um pouco antes da entrevista sobre isso, vai adiantar? Você vai travar tanto a tua vida que você vai começar a não ter requisitos básicos de segurança, e aí ao não ter esse requisito básico, aí que você cai no golpe. Então, também não vamos ser tão fechados ao ponto de colocar todas as conformidades, todas as seguranças possíveis e não praticar o básico do desconfiar. Então, também, tecnicamente falando, é um pouco até contraditório falar isso para um especialista de tecnologia, mas você tem que estar muito mais atento do que tendo essas conformidades de segurança. Eu vou dar um exemplo, a gente estava conversando um pouco mais sobre isso, da autenticação em 2 fatores. Coloca uma autenticação de 2 fatores e vê o nível de trava que você vai ter das suas operações em entrar em sites, entrar em aplicativos. Sites que são do governo, sites que são oficiais. Então, e aí a pessoa trava tanto que ela começa a não ter, ela acha que está segura com base nisso. E se sua mãe te mandar um áudio?
Será que se sua mãe te mandar um áudio pedindo dinheiro numa conta que você não conhece, você vai desconfiar uma vez que você colocou essa trava de segurança tecnológica e você acha que está protegido? Então, veja, nem muito a um lado, nem muito ao outro lado. Tem que se analisar as duas situações e tem que desconfiar. Esse é o principal ponto. E aí tem um segredinho aí. Se teve um áudio da tua mãe, tem dados validados, você tem suas autenticações, está correto? Parte-se ali de uma visão de que você pode fazer uma transação financeira ou fornecer dados? Não. Peça uma vídeo. Não é confiável mais um áudio de outra pessoa com IA. Isso pode ser facilmente manipulado. Peça uma videoconferência ao vivo. Aí fica difícil. Não tem melhor autenticação em 2 fatores que uma videoconferência com um familiar seu. Pois é. E, Stefano, você mencionou aí alguns pontos que envolvem a inteligência artificial, né? Essa manipulação. Na sua opinião, ela está mais ajudando ou atrapalhando? Os dois. Ajuda demais como ferramenta de performance no dia a dia, né? Eu costumo dizer que nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. Nós seremos substituídos por quem sabe usar ela. Então fica uma dica aqui, até em termos comerciais, em termos de negócio. Primeiro, prevenção é o melhor caminho, né? Dr. Tadeu, da Polícia Civil, deu a dica principal. Desconfie, previna. Prevenir é melhor do que remediar. Já dizia o sábio, né? Então, se você prevenir, você não vai ter que procurar entes, você não vai ter que investir para recuperar um prejuízo e às vezes nem vai conseguir a eficácia disso. A punição efetiva, nossas autoridades vão conseguir, mas será que você vai conseguir o ressarcimento daquele prejuízo? São milhares ou milhões de reais que são transacionados todos os dias com essa velocidade da tecnologia, com o advento do próprio Pix, que é uma transação instantânea. Veja a dificuldade de reaver esse dinheiro. Então, o melhor cenário é prevenir. E também a IA ajuda demais as pessoas a avaliar a situação de uma forma não humana, de modo que ela possa utilizar isso como ferramenta da sua vida pessoal, da sua vida corporativa, mas entenda, do outro lado também tem um bandido usando isso para um cunho não positivo para te lesar. Então, ao mesmo tempo que ela é positiva demais na tua vida de negócio, na nossa vida de hoje, vai facilitar muita coisa, tem facilitado muita coisa, ela é extremamente nociva, porque ela, se mal operada, ela vai ser usada contra a nossa população. Stefano, e um dos termos mais famosos aí nesse universo, né, é o phishing. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. As formas de prevenção são as mesmas? São as mesmas, só que o phishing passa muito mais de uma pessoa enviando as informações, Matheus, aos bandidos por meio de um site fraudulento. É uma coisa que é muito revestida de um caráter de oficial. Tá? Então, veja, um site que parece o site oficial do governo, um site que parece o site oficial do Detran, o qual você vai lá e tem um ato da própria pessoa de imputar as informações. Então, antes de qualquer coisa, tome muito cuidado. Quando você for no Google, no navegador, e digitar aquele site oficial, tome cuidado que às vezes vai aparecer um link daquele site, só que ao lado vai aparecer patrocinado. Por que um site do governo vai estar patrocinado no Google? Não há muito sentido nisso. Desconfie, regra número 1. Se você for olhar abaixo, às vezes o site patrocinado é um site que imita e emula, simula um site do governo, mas não é o site do governo, é um site de captura, um phishing, de captura de dados e informações, o qual vai ser arduamente utilizado para te prejudicar. E aí, quando vaza essas informações, vazam informações financeiras, vazam senhas. As senhas nossas são senhas que normalmente se repetem, tem um caráter repetitivo em determinadas contas para você não se esquecer. A gente tem muita coisa na cabeça hoje em dia, então as pessoas costumam repetir. Não repita a própria senha. Senhas de instituições bancárias, em hipótese alguma, repita. Senhas de e-mails que vão dar acesso às informações bancárias, porque às vezes ele não vai invadir o seu banco, porque é mais difícil de fraudar, é mais difícil de invadir. Ele vai invadir o teu e-mail, que é uma porta de entrada mais fácil. Ele vai te mandar um SMS fraudulento para você mandar a senha do seu e-mail para ele, como uma recuperação de senha. Então, ele vai por uma porta mais fácil. Então, nós temos que tomar muito cuidado,
porque as pessoas hoje estão numa velocidade de informação muito alta, utilizando essas ferramentas tecnológicas para trazer essas informações para eles e aí sim propagar crimes. E aí existem crimes que vão ser decorrentes desse. O phishing, que é a captura, a coleta por meio de sites falsos, ela traz informações financeiras, pode perder dinheiro, mas pode vir também um sequestro. Porque vem informações dos seus familiares. A rede de relacionamento. Quem não caiu numa fraude ou não caiu, mas o próprio irmão, o primo, o parente, o funcionário começou a receber as mesmas informações. Não vazou só os dados dele, vazou uma cadeia de informações que o bandido vai conectando com outras pessoas e tentando portas até achar uma porta que se abra. Então, o que nós temos que fazer é fechá-las. E, Stefano, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse a respeito do porquê as pessoas ainda continuam caindo nos golpes, né? Por que isso acontece, na sua opinião? E o que ainda precisa ser feito, né? O que a gente ainda precisa avançar enquanto sociedade? As pessoas caem, volto no começo da nossa entrevista, pela boa fé, pela bondade. O brasileiro, ele é bom de natureza, ele é um povo amistoso, ele parte de uma visão amistosa das outras pessoas. Então, nós continuamos caindo nesses golpes, eu enquanto brasileiro. Por quê? Porque nós acreditamos na outra pessoa. Então, a gente tem que passar a desconfiar de situações onde a esmola é demais, o santo desconfia. Então, a principal recomendação, eu poderia abrir um navegador de internet, mostrar infinitas seguranças de tecnologia. Será que nós vamos operacionalizar isso no fim do dia? Será que nós vamos colocar isso? E se ao colocar isso, nós vamos revestir isso de uma segurança e depois, na hora que um familiar mandar um áudio para você, será que você não vai desconfiar que aquele áudio foi uma fraude feita por uma inteligência artificial? Então, nós estamos caindo por esse excesso de bondade. Então, vamos enxergar isso como uma possível má-fé sempre, desconfiar e, na dúvida, pede uma videoconferência para o seu familiar, na dúvida, cuidado com o patrocinado lá do Google. Prevenção é o caminho. Lá no nosso escritório de auditoria, a gente tem isso muito forte porque a gente acaba colhendo os problemas dentro da justiça, auditando situações que poderiam ter sido evitadas numa contratação de software, numa contratação de tecnologia infrutífera e uma série de outras coisas. Então, acaba que o remédio custa mais caro do que a prevenção à doença. E nós, brasileiros, temos culturalmente arraigados isso em nós de só reagir a situações. Que tal a gente começar a prevenir? E o papel institucional das mídias é exatamente esse. Prevenir as pessoas, indicar ferramentas, indicar pessoas, indicar formatos para que as pessoas não incorram nesse erro grave e não se exponham a risco, que não estão só no risco financeiro. O financeiro a gente vai trabalhar de novo, vai conquistar, vai prejudicar ali momentaneamente. Mas e se vazar os dados dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus parentes, se alguém for sequestrado, alguém, em última alternativa, for morto? Isso é muito sério, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas questões. Com certeza. Stefano, a gente encerra então nossa entrevista, tá dada a dica, né? Prevenção, melhor remédio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. E eu que agradeço, Matheus. Parabéns pelo trabalho. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado.